E agora, vamos ouvir um pouco das palavras de um professor muito querido entre todos nós da Rede Wizard. Com vocês, diretamente da Itália, professor Pier. Vem para cá, professor Pier. Aula dada é aula estudada hoje. Boa tarde. Quem já me ouviu, levanta a mão. Uau! Quem nunca me ouviu, levanta a mão. Vocês não sabem o que perderam. Na realidade, eu vou tentar hoje, de uma maneira extremamente sintética, fazer vocês terem uma ideia do que é neuropedagogia. O que é neuropedagogia? Neuropedagogia é uma pedagogia que não tem nada a ver com a pedagogia que se ensina nas faculdades, mas é uma pedagogia que tenta transformar o ensino em algo compatível com o cérebro humano. Na face da Terra existem duas coisas capazes de processamento lógico: o computador e o teu cérebro. O computador é muito rápido e é um idiota. Não, gente, eu programo computadores desde 1961. 1961 eu programei meu primeiro computador. Era analógico, não tinha nem computador digital. É um idiota. E o cérebro humano é muito lento, mas é um gênio. O que me preocupa muito é que hoje em dia o uso excessivo do idiota está fazendo com que as pessoas deixem de usar o gênio. Ou seja, os seres humanos estão se aproximando do computador e não o computador do cérebro humano. Estamos ficando idiotas. Tem gente que se ofende. Oh, você está me chamando de idiota? Sim, mas isso não é insulto, é um diagnóstico, que é o primeiro passo para a cura. Um cérebro humano, os meus alunos da engenharia da computação, falando em aluno, quero deixar bem claro que eu comecei a dar aula com 18 anos. Agora, em janeiro, eu vou completar 70. Portanto, se a Wizard tem 25 anos de sucesso, eu tenho 52 de sucesso. Então, mais de meio século. E só no cursinho pré-vestibular eu tive 100.400 alunos. E como estou viajando pelo Brasil fazendo palestra faz 15 anos, outro dia fiz uma conta. Já devo ter atingido aproximadamente 500 mil de pessoas. Eu espero ter convencido pelo menos 10% disso. Na realidade, meus alunos da engenharia da computação calcularam que, para obter um cérebro humano, o hardware de um cérebro, eu precisaria ligar em rede pelo menos 15 mil computadores de última geração. Queridas, queridos, vocês têm dentro do crânio 15 mil computadores de última geração. Sabe o que quer dizer isso? Que no fundo, todo mundo é um gênio. Alguns bem no fundo, mas todo mundo é um gênio. Todo mundo tem essa possibilidade. É uma coisa fantástica. Só que tem um pequeno detalhe. Quando eu era jovem, há muito tempo atrás, eu não jogava videogame, eu criava videogame. Eu programava. E aprendi a programar o computador. Muito mais tarde, bem mais velho, eu aprendi como se programa esse. Fiz um curso de psicolinguística. E a professora falou uma frase que me deixou impressionadíssimo. Falou: atenção, o ser humano não fala porque pensa. Ele pensa porque fala. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Acho que a esmagadora maioria aqui dos presentes é bilíngue, pelo menos. Eu viajei o mundo inteiro, eu sou obrigado a falar. Eu tive que aprender 5 idiomas. Eu penso de 5 maneiras diferentes. Quem é bilíngue sabe muito bem. Quando está pensando em inglês, está pensando de um jeito, e em português está pensando de outro. A maneira com a qual você fala é a maneira com a qual você pensa. Aliás, eu tive um aluno que, ao saber que eu falo 5 idiomas, virou para mim espantado e falou: o senhor é um troglodita? Eu falei: sou. Tudo bem, o glo é em comum. Queridas e queridos, isso tem uma consequência terrível, vocês vão me ajudar a descobrir. Se o homem pensa do jeito que fala, quem fala errado, pensa errado. Existem armadilhas linguísticas terríveis.
Eu poderia aqui ficar 1 hora citando para vocês todas as que eu conheço. Mas tem uma terrível do ponto de vista educacional. Eu estava em Londrina, a jornalista da Folha de Londrina foi me entrevistar, falou, professor Pierre, por que o sistema educacional brasileiro está uma catástrofe? Eu dei uma resposta que para mim foi óbvia. Para ela, não. Ela ficou assustada. Falou, que coisa estranha, que resposta estranha. Ficou tão assustada que ela colocou na primeira página. O Brasil está ruim? Porque o Brasil tem milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Eu vou repetir. Nós temos milhões de alunos e pouquíssimos estudantes. Sabe o que quer dizer isso? Brasileiro até sabe assistir em aula. Não sabe estudar. Ninguém o ensinou a estudar. Não é que não quer. Não foi ensinado a estudar. Vocês vão dizer, professor, qual é a diferença? Aluno é alguém que assiste às aulas. Estudante é alguém que estuda. E essa é outra armadilha, né? Achar que assistir a aula é estudar. Quantas vezes? Eu faço faculdade, eu estudo à noite. Meu filho, lá, ele estuda de manhã. Não. Assistir a aula é uma coisa, estudar é outra. Assistir às aulas é coletivo e passivo. Por favor, olhem em volta. Nesse momento eu não estou fazendo uma palestra, eu não sou um palestrante, eu sou um professor. Eu estou dando uma aula para vocês. Olha quanta gente. É um professor, um monte de aluno. É coletivo. E passivo, porque nesse exato momento tem gente que está me olhando, prestando uma atenção assim. Tem cara aqui que parece coruja. E está de braços cruzados. Isso significa o quê? Se está de braços cruzados, está recebendo, mas não está produzindo. Portanto, é passivo. Estudar é solitário e ativo. Ninguém está estudando se não estiver sozinho. Não existe grupo de estudos. É um oxímoron. Se é grupo, não é estudo. Estudo é uma atividade individual. Ninguém pode fazer por você. É como fazer xixi. Você não pode chegar e falar, estou apertada, vá por mim. Não, é você que tem que ir. Está bem claro isso? É individual. E é ativo. Agora eu vou falar uma coisa muito estranha. Mas por favor me ouçam. Ninguém está estudando se não tiver uma caneta, um papel e não estiver escrevendo. Estudar é só e exclusivamente escrever. Qualquer outra atividade não é estudar. Escrevendo. Repito, escrevendo. Como é que eu tenho um texto de geografia para estudar? Como é que eu vou estudar esse texto? Simples. Pega o texto, pega um lápis, um papel, tudo que for importante, escreva. 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 Tem que falar, e como é que eu sei o que é importante? Faz de conta que você está preparando uma cola. Na hora você descobre o que é importante. Você pega o essencial. Depois você pode pegar o papel, amassar e jogar no lixo. Viu? O ato de gravar foi no ato de escrever. E não no que está escrito. Tanto é que tem gente, eu fazia isso, mas conheço mais gente que faz a mesma coisa. Estudar sabe com o quê? Não com lápis e papel. Com giz e lousa. Escrevendo, resolvendo os exercícios de matemática, escrevendo as palavras importantes, aprendendo um idioma estrangeiro, escrevendo aquele mini vocabulário. Acabou de escrever. Vamos para o próximo assunto? Vamos. Apaga tudo e começa a escrever o próximo assunto. É o ato de escrever. E cuidado. As neurociências descobriram uma ferramenta fantástica. Chama PET Scan. Positron Emission Tomography Scanner. Eu vou resumir ao máximo. Você toma um açúcar radioativo. Essa radioatividade produz pósitron, que são antielétrons. Se juntam com os elétrons que estão no teu cérebro, emitem 2 raios gama, isso é detectado e você mapeia o cérebro. Ou seja, você toma um açúcar radioativo, o cérebro consome açúcar. Onde? Na região que está sendo usada. Então você consegue quase que mapear o pensamento. Por exemplo,
Se você estiver ouvindo palavras, é área de Wernicke. Se você estiver falando, desculpe, área de Wernicke. Se você estiver falando palavras, é área de Broca. Se você estiver vendo palavras, é o lobo occipital. Se você estiver pensando em palavras, é o lobo pré-frontal. Vocês percebem, gente? Cada região. Por exemplo, tem gente que me pergunta: professor, posso estudar ouvindo música? Eu falo, sim, desde que seja música. Tem que ser música. Não, deixa eu explicar. Não estou fazendo julgamento sobre a música. A música não pode ter alguém cantando no idioma que você conheça. É só a música. Quando você está estudando, você usa o lado esquerdo, processando palavras e números. Quando você está ouvindo só música, melodia, você usa o lado direito. Portanto, uma coisa não influi na outra. Mas se tiver alguém cantando no idioma que você conheça, o que acontece? A letra da música invade o lado esquerdo. Aí atrapalha. Portanto, quem gosta de rock com vocalista e quer usar estudando, tem ótimas bandas de rock húngaro. Tá certo. Nem um húngaro entende que outro húngaro. Acho que antes de combina em inglês, depois tentam fazendo de conta que estou falando, hein? Em húngaro. É terrível. Queridas e queridos, esses estudos mostraram o quê? Se você escrever à mão, você acende muito mais regiões do cérebro do que se você digitar. Moral da história: quanto mais regiões você acender, mais chance você tem de gravar. Portanto, se você escrever, vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do micro. E na hora de fazer um exame, um concurso, qualquer coisa, o computador que você leva é esse. Está bem claro isso? Eu disse escrever. E agora atenção para as fêmeas presentes. Eu disse escrever e não fazer riscos coloridos. Aquela maldita caneta. Porque o cara tem a sensação de que está estudando. Não está estudando, está fazendo riscos coloridos. É escrever. Tem um amigo meu que chegou para mim e falou: ô Pierre, me ajuda aí. Eu estou me preparando para um concurso público, estou estudando 14 horas por dia e não rende. Eu fui na casa dele, falei: você não está estudando 14 horas por dia. Do jeito que eu vi, você está lendo 14 horas por dia. Você está jogando 14 horas por dia no lixo. Não, mas eu escrevo. Eu falei: como? Eu estou fichando tudo no computador. Peguei o notebook dele, joguei no lixo e entreguei um lápis. É lógico que o ato foi simbólico porque ele pegou de volta, né? Ninguém deixa o notebook no lixo. Mas ele me mandou um e-mail há meses atrás: ô Pierre, minha vida mudou. Falei: claro, agora você aprendeu a estudar? Que ninguém nunca te ensinou como é que estuda? Não tem cara que quer fazer concurso, não tem cara que faz leitura dinâmica. Porque ele acha que quanto mais ele lê, mais ele vai aprender. E não é. Uma mãe chegou para mim e falou: professor, minha filhinha está com um problema. O senhor pode me ajudar? Eu falei: depende, vamos ver. Qual é o problema dela? Sabe o que é? Ela estuda de manhã, ela vai para a escola para aprender, e ela falei: para. A senhora já cometeu 2 equívocos, eu acho que eu já matei a charada. Sua filhinha não estuda de manhã. Ela assiste às aulas de manhã. E pode ser que o problema seja justamente esse. Ela só assiste às aulas, mas não estuda. É que nem a mulher que chegou no médico e falou: doutor, meu marido só pensa em sexo. Eu falei: e a senhora se queixa? É claro, ele só pensa. Então, na realidade, se só estuda, mas depois, se só assiste às aulas, mas depois não estuda, é claro que não vai aprender. Falei: segundo erro. Agora me ouçam, hein? Vocês estão ouvindo um velho professor muito experiente. A partir do Fundamental 2, ninguém vai para a escola para aprender. Aula não foi feita para aprender. Aula foi feita para entender. Professor não ensina. Professor explica. E se o aluno não entender, o bom professor explica de novo. E se mesmo assim o aluno não entender, o bom professor criativo inventa uma nova maneira de explicar para que o aluno finalmente entenda. Entendeu? Acabou. Esse é o papel da aula. Entender. Até essa mãe virou para mim e falou: e quando é que a minha filhinha aprende? Eu falei: simples, quando eu der o último sinal.
ela deixar de ser aluna, se ela for para casa, em casa, ela deixar de ser aluna e virar estudante, esse é o momento no qual aprende. O senhor quer dizer que não tem nenhum aluno não tem nenhum professor que ensina? Eu falei, tem, um só. O próprio aluno, quando deixa de ser aluno e vira estudante. E aí ele vira o professor que ensina, a si mesmo. Está bem claro isso. Até essa mãe virou para mim e falou, vocês não podiam fazer uma apostila para as mães? Como eu sou um cara exagerado, fiz esses 3 livros. O azul é para os alunos, o vermelho eu falei que era para os pais, mentira, é para as mães. A parte mais terrível da escola são as mães. E mãe que estuda pedagogia, então é uma desgraça, porque é um negócio assim terrível. Eu sempre falo que mãe na escola parece anão em campo de nudismo. Mete o nariz onde não deve, é uma coisa assim impressionante, o que elas dão de palpite errado. E o terceiro é para professores. Só por curiosidade, alguém aqui já leu o azul? Deixa eu ver. Aliás, eu trouxe alguns depois para autografar, se alguém quiser. O livro azul, eu fiz uma coisa estranhíssima. Eu coloquei várias questões ao longo do livro, coloquei uma provinha no final e não dei a resposta de nada. Mas eu coloquei no fim. É um truque que eu aprendi com alguém chamado Carlos. Marketing. O que eu fiz? Eu falei, me manda um e-mail com a tua opinião sobre o livro. Que eu te mando um link onde tem as respostas automaticamente. Já recebi milhares de e-mails. Só desse daqui, já foram 70 mil. 70 mil. Eu fui agora no depósito da editora para trazer alguns para cá, o cara falou, professor, o senhor está levando os últimos, tem que reimprimir já. 70 mil. E sabe o que esses milhares de e-mails dizem? Pena que eu não li antes. Pena que eu não li antes. Ou seja, milhares de pessoas que descobriram o quê? Que estudaram errado a vida inteira. Como é que se estuda certo? Qual é a palavra em comum aos 3 títulos? Inteligência. Inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas, viu? As neurociências já mostraram isso. A genética influi muito pouco. São qualidades realmente aprendidas. Na realidade, você pode se tornar cada vez mais inteligente. E na frente de cada um de nós, existe uma escada chamada escada da inteligência. Todo dia, em qualquer idade. Portanto, não estou falando só para os seus alunos e seus filhos, estou falando para vocês e para mim. Em qualquer idade, você pode subir um degrau dessa escada. Só que como os degraus são baixinhos, se você quiser subir bastante, você não pode perder um dia sequer. Nesses dias deve ser feita 3 coisas. Já eu falo quais são. Se fizer as 3 coisas, no dia seguinte, você acorda um degrau acima. No outro dia, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Se uma das 3 coisas não for feita na ordem errada, no dia seguinte você acorda no mesmo degrau onde você estava no dia anterior e você acaba de jogar na lata do lixo um dia da tua vida que não volta nunca mais. E no cursinho pré-vestibular eu tive 100.400 alunos que descobriram tarde demais que não jogaram um dia ou outro na lata do lixo, jogaram anos da vida deles na lata do lixo. Portanto, muito cuidado. Vocês vão dizer, mas ninguém faz nada a respeito? Afinal das contas, o Ministério da Educação. Ministério da Educação no Brasil. Nós não temos. É que nem ter Ministério da Bolívia, da Marinha na Bolívia. Não tem jeito. A crítica que eu faço não é minha. Todo mundo aqui é empresário. Todo empresário sabe que só existe controle de qualidade mesmo se houver auditoria externa. Você não pode se auto-atribuir o ISO 9000. Tem que vir uma auditoria de fora para ver. A auditoria que nós sofremos é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização de primeiro mundo que de 3 em 3 anos produz um exame chamado PISA, onde eles medem em jovens de 15 anos o que o sistema educacional fez com eles. De 3 em 3 anos. PISA. O Brasil participou com um contingente significativo de alunos pela primeira vez em 2003. Participaram 41 países em 2003. O Brasil foi um deles. Toda manhã, quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir.
Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Quem é que está em primeiro lugar? Finlândia. Olha bem para mim. Quando o Ministério da Educação descobriu que a Finlândia era o melhor sistema do mundo, opa, pegaram as pedagogas do MEC e mandaram fazer estágio na Espanha. Foram para Barcelona. Eu já tinha ido para Helsinki, bem antes de 2003. Eu já tinha descoberto o truque. Bom, conselho, nunca vá para a Finlândia no inverno. Não é o frio, é a falta de luz. Eles têm uma coisa chamada depressão sazonal. O índice de suicídios aumenta horrores. O sol nasce às 11 horas da manhã e se põe às 2 da tarde. Eles têm 3 horas de luz por dia. Isso é muito deprimente. Tanto é que muito finlandês, para aguentar as pontas, vodka. Eu fiz amizade com um professor finlandês, falei, mas por que você bebe tanto? Ele falou, não, jamais bebo de dia. É um abstêmio, né, praticamente. A Finlândia é um país altamente feminista e é um país de primeiro mundo. Opa! Aliás, eu desconfio que uma coisa tem a ver com a outra. É um país de primeiro mundo porque é altamente feminista. Eu acho que o feminismo é a solução. Não, mas sinceramente, não é irônico, não. Até agora tivemos o presidente homem, não deu certo? Tomara que daqui para frente a gente só tenha presidente mulher. E a Dilma é a transição no processo. Né? Agora, na realidade, tadinho, né? Como a Finlândia é um país de primeiro mundo, não existe desigualdade social. Quando eu fui lá, eu me lembro que eu estava visitando uma empresa deles, multinacional, a diferença de salário entre o faxineiro e o presidente era de 1 para 5. O faxineiro ganhava 1, o presidente ganhava 5. Não tem desigualdade social, portanto não tem empregada doméstica. Todas as mulheres trabalham, solução. Todas as escolas finlandesas são período integral, porém, só tem aula pela manhã. Só tem aula pela manhã, porque período integral é isso. Aula pela manhã, fim. E à tarde, o que eles fazem? Estudam. Moral da história. As escolas finlandesas de manhã estão abarrotadas de alunos, mas à tarde estão abarrotadas de estudantes. Professor Pierre, esse exame de 3 em 3 anos, em 2006 melhorou? Melhorou. Em 2006 ficamos acima da Tunísia, que é nosso freguês, acima do Azerbaijão e do Cazaquistão. Em 2009, participaram 65 países. E a Tunísia passou a gente. Aliás, em homenagem ao nosso hóspede, viu, Carlos? China, first place. Só que não é lá muito justo, porque aqui na realidade não foi a China toda. Foi Hong Kong e algumas províncias. Como o país mesmo continua sendo a Finlândia. Mas, qual é o truque? É simples. Olha, gente, tirando a Tunísia e o Quirguistão, que eu coloquei aqui só para mostrar que é o último colocado, todas essas bandeiras que vocês veem aqui são de países onde eu já fui, já visitei a escola e já assisti a aula. Eu já visitei a escola nesses países, não só nesses, tem mais. Só que coloquei só aqueles onde eu já fui e que fizeram o PISA em 2009. Eu divido as escolas em 2 categorias. Prontos? As escolas que se preocupam em dar boas aulas, onde os professores são reciclados frequentemente para que eles melhorem cada vez mais as aulas. As escolas onde, se eu quero que o aluno aprenda mais, eu dou mais aulas, aumento a carga horária. As escolas onde, se o aluno não está aprendendo, eu dou aula de reforço. As escolas onde eu tento usar a tecnologia na sala de aula para que ela se torne cada vez mais atraente. Todas essas escolas estão no fundo do poço. United States, inclusive. Porque um 30º lugar, para alguém que tem o dinheiro que tem os Estados Unidos, é uma vergonha. Mas por quê? Porque eles cometem o mesmo equívoco que nós cometemos. Aula, aula, aula.
E esses caras aqui? Estudo, estudo, estudo. O estudo pós-aula é mais importante que a própria aula. O homework que vocês têm não é uma coisa eventual. É uma coisa fundamental. A lição de casa não é um complemento da aula. A aula é um preparo para a lição de casa. É assim que a coisa funciona. Vocês vão dizer, professor Pierre, para ir de Brasil à Finlândia, quantos anos? 3 dias. O Brasil está no fundo do poço porque os alunos brasileiros cometem 3 equívocos. Elimina os 3 equívocos, se eliminou o problema. Equívoco número 1, os alunos não sabem mais se comportar. Portanto, nas suas franquias, por favor, lema número 1, disciplina. Deixar claro para os pais que a disciplina é fundamental. Antigamente, se o aluno aprontasse, o pai em casa dava uma bronca. Hoje ele vem e dá bronca no professor. Tá certo? Maldito estatuto da criança e do adolescente. Não, eu não estou advogando em causa própria, não. Gente, eu tenho 69 anos. O estatuto do idoso é soberano. Não, estou falando sério. Ele prevalece sobre da criança e do adolescente. Meu advogado falou, você pode bater nos alunos, que não vai acontecer nada. Que é um sonho que eu acalentei durante toda a minha carreira. Um dos motivos qual que é? Excesso de televisores. Deixa eu explicar, é um fenômeno estranhíssimo. O televisor está ligado em tudo que é canto. Vocês já repararam isso? Você vai na padaria, tem um televisor ligado. Você vai na casa das pessoas, tem um televisor ligado. Está ligado o tempo todo. Você não presta atenção. Essas 2 loiras estão prestando atenção? Estou nem aí. Moral da história. As pessoas se acostumaram tanto a não prestar atenção no televisor que começaram a não prestar atenção nas pessoas. Eu estava fazendo uma palestra para 800 alunos de um curso noturno. Era mais ou menos isso, à noite. O pessoal cansado, trabalhou o dia inteiro, tinha 10% que estavam distraídos. Aí eu fiz uma experiência. De repente, eu comecei a falar nesse tom, desliguei o microfone e continuei durante 5 minutos falando assim. Todo mundo começou a prestar atenção. Inclusive aqui agora. Por quê? Deixei de ser uma voz eletrônica e virei uma voz humana. Ou quase. Vocês percebem? A televisão está causando danos terríveis. Está imbecilizando a humanidade. E quando eu falo isso, eu falo com conhecimento de causa. Eu comecei a dar aula em 1961. Em 2011, completei meio século. O nível dos meus alunos fez isso. Estou falando sério. Cada ano que passa, fui recebendo alunos intelectualmente cada vez menos dotados. E nesse meio século, a audiência da TV fez isso. A TV está imbecilizando a humanidade. Aliás, já imbecilizou. Se não imbecilizasse, não existiria o BBB. Assistir o BBB já é um sintoma preocupante. Agora, ligar para o paredão, aí o diagnóstico já está feito. Aí não precisa falar mais nada, né? E 70 milhões de brasileiros ligam para o paredão. Agora, vocês vão dizer, Sr. Pierre, e ultimamente continua caindo? Não. Agora despencou. Por quê? Eu vou falar só 3 coisas, tá bom? 3. E atenção, quem está falando é alguém que programou seu primeiro computador digital em 1967. Eu já escrevi 16 livros de computação. Eu fiz 15 anos de rádio, tirando dúvidas de informática. Vou falar só 3 coisas. Há 7 anos atrás, o Dr. Glenn Wilson, médico psiquiatra do King's College de Londres, fez uma pesquisa e descobriu que o uso compulsivo da internet produz uma redução no quociente de inteligência, que é o dobro do que se o jovem fumasse continuamente maconha. Aliás, falei isso num colegial, um aluno virou e falou, professor, ainda bem que o senhor avisou, vou vender o computador e comprar maconha. Eu falei, não, desgraçado. Não falei que uma coisa é boa, outra é ruim. Atenção. Quando o Dr. Glenn Wilson publicou isso, ele foi criticado. Imagina que absurdo, comparar a internet com droga. Pois é, uma universidade americana fez uma experiência com a concordância dos alunos, tirou de todos os alunos por 3 dias, internet, quer dizer, celular e computador.
desconectou por 3 dias. Teve cara que vomitou, teve cara que ficou com febre, teve cara que teve convulsões. Tiveram a mesma síndrome de abstinência do que se fossem dependentes químicos.